Olá, tudo bem? Sou Gilberto Pessoa, novamente aqui. Hoje quero trazer para vocês mais um pouco do nosso tema, né, de desenvolvimento pessoal. Hoje quero trazer um assunto um pouco mais complexo, mas que é indispensável para a nossa jornada, né, para a nossa jornada de sucesso aí. Hoje vamos falar sobre a mente humana e o processo. Eu falei em um vídeo passado sobre a fórmula, né, que nós operamos, que é a pensamento, sentimento, ação e resultado, né? Então eu vou deixar aqui acho que no card aqui para vocês verem, né? Então fica aí esse vídeo, pensamentos, sentimentos, ação e resultado, né? Que é a fórmula PSA igual a R. Então vai ficar aqui no card para vocês verem. Clica aí se tiver interesse também. E hoje eu quero trazer, que até no vídeo eu queria trazer uma extensão desse assunto, que é o que eu estou gravando agora. Estou trazendo agora para vocês, que é a extensão desse assunto. Que lá eu cito só a forma bem superficial mesmo. Agora eu quero trazer para vocês uma forma mais aprofundada. Então hoje a gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender como que somos regidos, como que nós adquirimos nossa programação mental e como que essa programação influencia diretamente no nosso resultado. Então eu quero que você de cara já entenda que se você parar para pensar e rever os seus resultados, você vai entender nesse vídeo por que você tem determinado resultado e por que pessoas têm determinados resultados diferentes dos seus também. Então, se você tem interesse, continue comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aí no sininho para você ser notificado quando tiver novas postagens e bora lá, porque tem muito assunto a ser feito. Eu quero trazer para vocês hoje uma pergunta. De cara, eu quero trazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que pessoas simplesmente têm determinados resultados, por que pessoas conseguem determinados resultados, por que pessoas tentam a vida toda e nunca conseguem muitas vezes, por que tem pessoas que estão lá em cima e desce que é para baixo, tem pessoas que estão aqui embaixo e vai lá para cima. Então, você percebe que quando você começa a pesquisar e estudar sobre esses assuntos de desenvolvimento pessoal, você vai ver essa maratona de pessoas que têm sucesso, pessoas que estão no sucesso e vêm para o fracasso, que desce lá embaixo, tem pessoas que vai lá para cima e tem essa maratona aí. Então, para desenrolar tudo isso, eu quero trazer essa fórmula hoje, que é a nossa programação mental, que vai gerar os nossos pensamentos. E a fórmula hoje que a gente vai abordar é uma fórmula que é a extensão dessa que a gente já comentou, que é o programação mais pensamento mais sentimento mais ação é igual a resultado. Então, aqui a gente sabe que nós operamos dessa forma. O outro vídeo que eu citei para vocês, eu falo justamente dessa forma, desse P para cá, né? Pensamento, sentimento, ação e resultado, como que a gente opera. Então, hoje eu quero trazer para vocês como que esse pensamento é acionado. Antes da gente pensar, a gente tem um outro processo, que é o programa que a gente tem. Todos nós, seres humanos, nós somos como um arquivo mesmo. A gente tem realmente arquivos, é um processo. A gente vai nos nossos arquivos para poder gerar um determinado pensamento. Só que esses arquivos eles são construídos. Então, existem três maneiras principais de construir essa programação mental, que é o que rege o ser humano. Todos nós temos em nossas mentes rodando um programa, uma programação mental. É o que faz nós pensar, sentir, agir, né? Para aí nós ter o nosso resultado. Independente do que seja, independente da área que seja, independente de que você queira aplicar isso. Isso é fundamental. Isso são princípios da base do ser humano mesmo. Isso aí é a base do ser humano explicada de uma forma bem didática mesmo. Então você precisa entender que existem três princípios que são fundamentais que geram esse programa. Que o primeiro dele é o que eu quero trazer para vocês são os comandos verbais. São os comandos verbais. O segundo deles são exemplos e o terceiro são episódios, são fatos, coisas específicas que aconteceram com você quando você era criança. E para complementar isso, quando você era criança, existe um período onde tem mais efetividade nesse processo de construção da nossa programação mental. Esse período de efetividade de construção desse programa, ele acontece justamente do 0 aos 12 anos, tendo seu maior pico do 0
até os 6 para 7 anos, que é quando a criança já começa a desenvolver seu raciocínio lógico ali, né, seu racional. Ela sai daquela parte mais subconsciente ali e vai mais, você começa a associar mais as coisas com um lado mais racional, você começa a ser mais calculista, né? Ela começa a ter mais cuidados com seus comportamentos, suas ações. Então, mas esse programa vai até os 12, ele até os 12 anos ali o máximo, assim, ainda vai acontecer, o ser humano está sempre aprendendo, mas é essa faixa que é provado cientificamente que as pessoas, quando criança, aprendem, e esse aprendizado é o que fixa no subconsciente. E quando você se depara com determinadas situações, depois de adulto, você simplesmente aciona esse programa, né, que é o seu drive ali, aciona esse programa que vai gerar o seu pensamento, gerará o seu resultado e faz você tomar uma ação e vai gerar o seu resultado, no caso, né? Voltando aqui, só recapitulando. O seu programa vai gerar o seu pensamento vai gerar sentimento, vai gerar a sua ação, que vai gerar o seu resultado, beleza? Então, a gente quando é criança, a gente passa por esse processo. Então, falando um pouquinho dos 3 principais fatores que geram essa programação na criança, que é o que determina, você sendo pai, você sendo mãe, preste muita atenção, que eu vou falar agora, que isso é verdadeiramente importante. Isso aí você vai entender de uma forma bem clara como que nós, seres humanos, somos construídos, que nós somos construídos, nós não nasce pronto, a gente vai evoluindo. Então, como que acontece uma evolução? Aí essa evolução, muitas vezes ela acontece distorcida, você vê seres humanos aí totalmente irracionais, seres humanos aí totalmente emocionais, vamos dizer assim, né? Uma pessoa muito emotiva porque simplesmente não teve os cuidados ali da parte do pai e mãe e os demais ali responsáveis pela criança de ter o conhecimento necessário de entender como que nós, seres humanos, vamos evoluindo e qual o processo mais correto para acompanhar essa evolução, né? Então, os sensores ali que a gente tem, são os comandos que vai fazer com que a criança gere esse programa e depois, consequentemente, ela viva simplesmente acionando esse programa o resto da vida dela. Esse é fato, até ela buscar esse conhecimento, que isso pode ser sim mudado, um programa mental pode ser mudado através de sinapses neurais, né? Então, as primeiras são os comandos dados dessa criança quando ela é pequena, tipo, vários comandos, tipo, menino não faz isso, uma bronca bem pesada, você faz isso através desse comando, vai repetindo isso, repetindo. Menino, por exemplo, um comando que vai gerar um ser humano aí bem, vamos dizer, um ser humano hoje, temos muitos seres humanos, infelizmente, a realidade quase que da cultura brasileira, mas graças a estudos e cientistas vão cada vez entregando mais informação para as pessoas e vão mudando esse quadro aos poucos e estamos indo muito bem, graças a Deus. Eu sinceramente tenho só que agradecer a esses estudos, essa integração, a informação que só trouxe ganhos para quem sabe usar, é claro, né? Então, os comandos, menino, criança, né, no caso, quando é criança, menino você não presta, menino você só faz coisa errada, menino só isso, você dá esses comandos verbais para a sua criança, você rotula ela, né, você fala que ela não presta, que você só presta para fazer bagunça, e isso aí, ela sendo criança, ela está recebendo isso como aprendizado, tá? Isso fica nela como aprendizado, isso aí depois ela vai trazer isso para a vida adulta dela, né? Então, nós precisamos entender que tipo de comandos a gente está dando para os nossos filhos, né? Que tipo de comando a gente está influenciando mais, porque se você ficar rotulando seu filho, meu filho, você não faz isso, você só faz as coisas erradas, menino, não sei para que eu fui ter menino, não sei para que eu fui ter criança, você vê muitas mães, muitos pais fazendo isso, acredito que veja, porque é uma realidade bem comum no Brasil, enfim, é uma realidade comum na raça humana, na cultura que nós encontramos, o planeta, vamos dizer hoje assim, né? E o outro é exemplos, que tipo de exemplos, né, ele está tendo quando criança, dali do zero, eu falo do 0 aos 12 anos, por quê? Porque uma criança, ela não aprende depois que ela nasce, ela já aprende quando ela ainda está no ventre da sua mãe. Através do que? Através do que a mãe sente, a criança consequentemente sente. Isso é provado cientificamente, agora eu não vou me recordar aonde que tem um estudo, para mim poder postar aí no link aí a descrição, eu vou ver se eu consigo e depois eu vou colocar no link aí um estudo comprovado, que é uma mãe
ela influencia no aprendizado da sua criança desde o ventre, através do que ela sente. Isso eu acredito que muitas pessoas já sabem, isso é uma verdade que todo mundo já conhece, né? Que tem crianças que já nascem super explosivas, já criança, porque a mãe era assim quando estava grávida. Então tem criança que é mais sossegada, mais tranquila, porque a mãe também era assim. Então isso aí são através dos exemplos, né? E também o comando verbal também na gravidez influencia, que a criança já, quando ela já desenvolve, acho que pelos 4 meses ali, ela já desenvolve sua audição, então ela já escuta. Então esses comandos já começam a influenciar. O ser humano é construído, o ser humano ele é evolutivo, né? E o outro fator, o exemplo, no caso, voltando ao exemplo, o exemplo que você dava para essa criança quando ela era pequena ainda, né? Tipo de exemplo. O cenário que ela via, que exemplo você dá? Você é um pai bondoso, caridoso com seus filhos, você é um pai agressivo, você é um pai irresponsável, você é um pai responsável, enfim, isso aí ela vai levar com ela como exemplo, tá? E aí depois não adianta os pais simplesmente depois de ver os seus filhos se rebelarem contra eles como rebeldes, verdadeiros rebeldes, sendo que os próprios pais muitas vezes tinham esse comportamento com seus filhos. Então ele simplesmente ele está aprendendo através do que? Dos exemplos. Se o pai se comporta de uma forma desequilibrada, é natural que uma criança depois vai começar a refletir isso é fato, isso é provado cientificamente. E uma forma muito rápida, essa é uma forma bem rápida também de instalar o programa, de uma programação mental, sobre episódios específicos que essa criança passou quando na sua infância, né? Um episódio específico com uma violência, por exemplo, um fato muito forte, um impacto muito emocional forte, né? Então essa criança ela vai, com esse impacto, ela vai sentir, ela vai cravar isso no seu subconsciente, né? Através do que ela viu, né? Que se torna, volta lá no exemplo, foi um exemplo que ela viu, só que agora com muita emoção, então isso vai ficar cravado. Então, se é num casamento, se é o pai batendo na mãe, ou vice-versa, a mãe batendo no pai, o exemplo ali, um episódio muito forte, então ela vai construir uma verdade dentro dela de que casamento não presta, que homem bate em mulher, enfim, ela vai aprender com isso aí. Então, se isso é comum, às vezes, em muitos lares, as pessoas precisam inverter isso, não podem deixar as crianças passar por esses episódios, e muito menos vocês deveriam passar. Quem passa não deveriam passar, na verdade, né, por esses episódios. Então, esses conceitos eles são temas bastante abordados no nosso trabalho, no desenvolvimento humano, são temas que eles exigem bastante tempo, né, para poder ser uma coisa bem explicada, para ponto de trazer. Porque eu estou trazendo para vocês como que é construído, que são através de ordens, né, comandos verbais, exemplos e episódios específicos. São esses os principais caminhos que geram a construção do programa, né, programa mental, que consequentemente depois vai girar dentro da cabeça do ser humano. E toda vez que ela se deparar com uma situação desculpa, uma situação similar na vida dela, depois de adulto, ela vai lembrar, porque isso vai estar dentro dela, isso é um aprendizado que ela viu na infância, ela aprendeu dessa forma. Se ela conviveu com muita violência doméstica, se ela conviveu com muito comandos verbais da parte dos pais, dos parentes mais próximos, de falar que menino não presta, era só os brancos, menino, não sei pra que eu fui teu menino, e ela vai construir isso, ela vai ficar com essa verdade dentro dela, e isso ela vai carregar para muito tempo na vida dela, até que se ela porventura quiser mudar isso, ela tem toda essa questão, mas ela vai precisar de uma ajuda, um acompanhamento, né, para poder inverter todo esse programa. Não é um processo muito fácil. Então seria muito mais fácil as pessoas entenderem como que o ser humano opera e já inserindo um programa que seja pelo menos no mínimo um pouco mais sensato, né, em relação ao ser humano, para nós conseguirmos construir ser humanos melhores, né? Então esse que é o processo de construção. Então aí existe o processo para que a gente consiga inverter esse aprendizado. Vamos dizer que esse foi um aprendizado ruim e tal, que as pessoas aprenderam através dos exemplos, através dos comandos verbais e através dos episódios específicos. Tá? Então, como que eu consigo inverter um programa mental para que a gente comece a gerar um
pensamento específico a esse programa que vai gerar um resultado específico, né? Seja esse resultado qual for. Então, no vídeo que eu falo sobre os resultados, como é gerar os resultados, eu já falei, vai estar no card, né? Então, tem um vídeo específico meu no YouTube, só vou postar aí, ó, é a fórmula, acho que é agora não me lembro, mas acho que é a fórmula, essa fórmula, PSA, que é igual a R. Então, pesquisa aí, tem aí no meu canal aí, você vai entender esse processo. Agora a gente está falando especificamente dessa parte de como construir a programação. Essa parte eu já expliquei em outro vídeo, então para o vídeo não ficar muito longo, a gente está focando só nessa programação mental. Então, aí existe para inverter isso aí são 4 fatores essenciais para um processo de mudança. São 4. Para mudar esses episódios específicos, para mudar esse aprendizado que a criança trouxe com ela, e hoje ela reflete isso na vida dela, no trabalho dela, nela como pai, nela como mãe, enfim, isso reflete, tá? Isso é uma coisa que reflete bastante. Então existe, o primeiro passo para a gente conseguir inverter isso é a conscientização. Você precisa ter consciência, né? Consciência de que você comporta dessa maneira porque foi instalado esse programa em você. Você não tem necessariamente 100% de culpa, você simplesmente está se comportando. Então você precisa ter essa consciência. Espera lá, eu me comporto desse jeito porque eu vivi e convivi com essa situação como criança. Então você está tomando consciência disso, né? Então o primeiro passo é tomar consciência. Toma consciência que você tem um determinado resultado porque você tem uma programação mental. Basta você inverter isso que tudo muda. O segundo passo é a compreensão. Você precisa compreender, né, que isso é uma coisa mensurável, uma coisa que você consegue mudar. Você tem a compreensão disso. Então compreenda que tudo isso foi uma coisa implantada em você. Então tem que ter a conscientização, toma consciência dos seus comportamentos. Por que você tem esse comportamento? Né? Por quê? Da onde gerou? Da onde que eu trouxe esse padrão? Né? Então tem essa consciência que foi lá na sua infância. Volta lá atrás, volta aos seus pensamentos, você vai perceber. E depois da compreensão, compreenda que isso é uma coisa que pode ser mudada. E o terceiro passo para você inverter esse programa deixa eu ver, o primeiro passo vai ser a conscientização, a compreensão e o cumprimento. Você precisa o cumprimento não, perdão, o rompimento. Você precisa romper, precisa ter essa dissociação desses pensamentos. Você precisa desassociar isso de você. Você tem que entender que isso não faz parte mais de você, isso faz parte do passado que você teve. Então você vai desassociar de você e vai começar a construir, né? É a construção de um novo pensamento agora, de um pensamento diferente. Não quero mais isso para a minha vida, como que eu posso agir agora para que eu consiga mudar isso na minha vida? Então, isso vai ser o que você precisa fazer, o rompimento desse padrão, né? Desse padrão. E aí você precisa renovar isso, você precisa estar renovando isso. Como que eu vou renovar? Você precisa fazer todo aquele processo que você já sabe que você participou quando criança, agora só de uma forma renovada. Agora você renovou isso para um processo que vai trazer um novo programa. Tipo, você vai perceber as principais comandos que você recebeu que influenciou você pensar de uma certa maneira. Se você teve muitos comandos sobre, você é uma criança que recebeu muitos comandos, menino que não presta, você não faz nada que presta e tal, então você precisa só inverter isso, coloca isso aí como, esse foi o que você mais ouviu, e você coloca palavras de incentivo mesmo. Eu faço tudo muito bem, então eu mereço, eu sou uma pessoa excelente. Você vai começar a trazer comandos de excelência para você. Então esse é um dos passos que a gente faz, né? Então você precisa só inverter isso, inverte tudo isso, traga para uma positividade melhor. E aí você vai trocar esse padrão. Isso não é um processo muito fácil de ser mantido, porque vai exigir de você uma dedicação muito alta, vai exigir de você um tempo, né? Que isso não é da noite para o dia, e isso você tem que acatar com um estilo de vida. Então você pode pegar isso e aplicar em toda a sua vida, em tudo que você quiser. Então no outro vídeo que eu falo dos pensamentos, eu trago também um tema bem aprofundado, você vai entender tudo a questão dos pensamentos, resultados. Eu faço umas citações de como que a pessoa se torna uma determinada pessoa através do que ela pensa, porque isso nós seres humanos opera através disso. Eu penso, esse pensamento me gera um sentimento, esse sentimento faz com que eu aja.
E esse agir meu vai me trazer um resultado. Então, se eu pensar como uma pessoa bem-sucedida, eu obrigatoriamente tenho que me sentir como uma pessoa bem-sucedida, para que aí eu haja como uma pessoa bem-sucedida, para só assim eu conseguir ter um resultado bem-sucedido. Essa fórmula, tenta agora você imaginar tudo ao contrário para você ver, tenta colocar pensamentos ruins, se sentir uma pessoa ruim, agir como uma pessoa ruim, qual será o seu resultado? Então, fica aí essa máximazinha para você refletir sobre essas questões, que é assim que nós operamos, essa é a base do ser humano. Então, fica a minha dica, vai lá no vídeo, lá, assiste lá como que é todo esse processo que eu vou, e lá eu passo para vocês bem, de uma forma bem mais clara, né, porque abordando esse tema. Agora a gente falou sobre isso, só revisando aí, a gente falou de como que é instalado o programa, né, que são através dos comandos verbais, através dos exemplos e através de episódios específicos, né, e como inverter isso, que são 4 passos específicos, são a conscientização, compreensão, o rompimento e a renovação dessas atitudes. Você precisa renovar tudo isso para um processo que funcione, porque você tomou consciência. Então, quando você toma consciência, você está tomando consciência de alguma coisa, que provavelmente você vai ter que trocar o que funciona, aliás, você vai ter que trocar o que não funciona para o que funciona. Isso é conscientização. Isso é renovação também, né? Entra o 4º passo. Então, esses são os passos que eu queria trazer para você, como que é construído a programação mental. Então, na neurociência, você também pode ficar à vontade para ler livros sobre neurociências, que eu acho excelente, eu acho uma maravilha. O livro de neurociências traz muito essa reflexão, corte cerebral, sinapses neurais, isso aí é o que a gente mais faz, é o que a gente mais pesquisa e mais estuda. Eu simplesmente amo fazer isso. Então, esse era o recado que eu queria te dar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E, de novo, já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário, deixa aí seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, quiser deixar o seu dislike também, vamos dizer assim, fica à vontade, tá? Você pode fazer o que você quiser, né? É livre-arbítrio, então. Mas deixa aí seu comentário, deixa seu like e ajuda a gente nessas questões aí também, que eu quero estar continuando a trazendo esses conteúdos para vocês sobre o desenvolvimento humano. E aí se inscreve no canal, assina o sininho, toque no sininho para que você seja notificado quando tiver novos vídeos postados. Bacana? Fica aí meu abraço, fica com Deus e sucesso. Valeu!